características destacam-se pela presença de pelos em seu corpo e pela capacidade de produzir leite para alimentar seus filhotes. São animais vertebrados que se destacam pela presença de pelos e glândulas mamárias. Da classe mamária, subclasse Theria e infraclasse Eutheria ou placentário, são o maior grupo da classe dos mamíferos, compreendendo aproximadamente 95% das espécies, podendo ser encontrados em variados ambientes como oceanos, bosques, savanas e desertos. As características marcantes dessa subclasse é pelo desenvolvimento do embrião ocorrer dentro do corpo materno, no interior da placenta, que se responsabiliza junto com o cordão umbilical pelo transporte de nutrientes e oxigênio do sangue da mãe para o filhote, eliminação de excreções e aconchegar o feto. O nome placentário se dá pela importância desse órgão para o grupo dos mamíferos eutérios. O feto já nasce completamente desenvolvido, diferente dos marsupiais, que dividem sua gestação em duas fases distintas, e dos monotremados, que são vivíparos. Outra grande diferença é o fato dos marsupiais e monotremados não possuírem um corpo caloso, uma massa de substância branca que facilita no funcionamento dos organismos e a organização das informações que chegam aos hemisférios cerebrais. Os monotremados e marsupiais, eles apresentam apenas um emaranhado de fibras nervosas. Os eutérios são agentes da cloaca e, em sua maioria, apresentam apenas duas aberturas, o ânus e uma para eliminação de compostos nitrogenados. Apenas as fêmeas da ordem primata que apresentam três aberturas, uma para o sistema urinário, digestório e reprodutor. São exemplos, então, de eutérios o homem, girafas, leões e morcegos. Os primeiros mamíferos, eles colocavam ovos, então posteriormente a gente vai ter aí a vivipariedade, que é essa capacidade de dar à luz aos filhotes vivos. Ela vai evoluir aí num ancestral comum dos humanos e dos marsupiais, isso há mais de 160 milhões de anos atrás. Características em comum tanto com os mamíferos que colocam ovos, que são os casos dos monotremados, como por exemplo o ornitorrinco, quanto com as dos mamíferos eutérios, que até a gente tem como exemplo nós mesmos, os humanos, também chamados de placentários. Então, se a gente tem aí essa gravidez dos marsupiais, envolvendo essas características intermediárias, a gente pode imaginar que a gravidez marsupial, ela reflete a biologia reprodutiva, um dos primeiros mamíferos vivíparos aí no caso. Até foi realizada uma pesquisa com as cuícas, utilizando a gravidez das cuícas como estudo, onde o principal objetivo da pesquisa era ver se na gravidez delas existiam qualquer indícios de inflamação. A gravidez desse bichinho aí, ela dura 14 dias, e nos 12 primeiros dias a gente tem o embrião dentro de um ovo. Então, só nos 2 últimos dias da gravidez esse embrião sai do ovo e vai ter contato com o tecido materno, pela placenta, né, no caso. Como que ele vai sair do ovo? Enfim, ele vai começar a produzir enzimas digestivas que elas vão dissolver essa casca. Porém, mesmo depois que essa casca desaparece, ele continua produzindo, continua secretando essas enzimas, que é o que vai causar danos ao revestimento do útero. Tanto que foi observado que a degradação da casca do ovo e a formação da placenta, elas coincidem com uma reação inflamatória, que é massiva da mãe devido à presença do feto. Essa inflamação aí, causada por essa relação materno-fetal nas cuícas, ela fornece uma pista aí bem importante sobre o porquê da inflamação ela ser usada durante a implantação do embrião nos mamíferos eutérios. Lembrando, mamíferos eutérios, a gente como exemplo, os humanos. Esse processo inflamatório, ele foi reaproveitado como uma maneira da mãe, o bebê e o feto ali estarem se comunicando. Então, ela vai ser uma das primeiras mudanças que vão ocorrer após a fixação do embrião na parede do útero, e vai ser até uma maneira de avisar o útero para ele se preparar para uma gravidez. Então, ele foi evoluindo aos pouquinhos. Essa inflamação, ela foi se transformando num meio de comunicação e até uma maneira da mãe detectar a presença do bebê e, por fim, dando suporte à implantação, tornando possível ali o estabelecimento de uma gravidez. Lembrando que aí, uma vez que o embrião esteja implantado, a inflamação ela é controlada. Até a pesquisa considerou esse ponto um ponto muito chave para essa evolução dos mamíferos eutérios. Essa questão de acabar, por fim, controlando a inflamação quando a gente tem aí uma gravidez estabelecida. Todo esse processo de ter inflamação e, por fim, ela ir se adaptando com a gravidez desses mamíferos
ele foi chamado como um fenômeno comum durante a evolução, que é a reutilização de um componente para um processo em novas funções. Esses animais, eles são classificados. Eu vou falar um pouquinho sobre a classificação deles. Temos os edentados, que são os animais sem dentes ou com um reduzido número e tamanho de dentes, porém com garras bem evidentes, como por exemplo o tatu. Temos também os logomorfos, que são os animais portadores de 2 dentes incisivos inseridos na maxila, um com a posição anterior e o outro situado lateralmente a esses, como por exemplo o coelho. Temos também os roedores, que são os animais que possuem 2 pares de dentes incisivos inseridos, um em cada maxila, crescendo continuamente e adaptados ao hábito de roer alimentos, como por exemplo a capivara. Temos também os carnívoros, que são os animais com dentes caninos bem desenvolvidos, típicos de animais predadores, adaptados a perfurar e a rasgar carne com suas presas. Por exemplo, o leão. Temos também os insetívoros, que são os animais de pequeno porte, com focinho alongado e pontiagudo, como por exemplo o ouriço cacheiro. Temos também os quirópteros, que são os animais voadores, com membros anteriores modificados em asas. Algumas espécies são insetívoras, frutíferas e outras hematófagas, por exemplo, o morcego. Temos também os artiodáctilos, que são os animais geralmente herbívoros, com número par de dedos, 2 ou 4, protegidos por cascos, por exemplo, o boi. Temos também os cetáceos, que são os animais marinhos com membros anteriores modificados em nadadeiras e os posteriores ausentes, que, por exemplo, o golfinho. E temos também os cireiros, que são os animais aquáticos com membros posteriores reduzidos e modificados em nadadeiras e cauda propulsora bem desenvolvida, como por exemplo o peixe-boi. Temos também os proboscídeos, que são os animais com narina e lábio superior fusionados em forma de tromba e dentes incisivos superiores com maior evidência, por exemplo, o elefante. E temos também os primatas, que são os animais com mãos e pés contendo 5 dedos distintos e adaptados para a apreensão, postura ereta ou semi-ereta e cabeça formando ângulo reto com o pescoço. É uma exclusividade dos eutérios a presença da glândula mamária nas fêmeas. Essa glândula mamária ela vai ser responsável pela produção do leite materno nos filhotes, que vai servir para a nutrição. Então, durante o desenvolvimento embriológico, vai ser formada a placenta, responsável por produzir o hormônio, trocas respiratórias e uma estrutura relacionada à nutrição. A viviparidade ela vai contribuir para a segurança em desenvolvimento do embrião e também facilitar o processo de reprodução. Então, ao nascer embriologicamente, os eutérios se encontram mais evoluídos que os marsupiais e os monotremados, pois eles possuem ânus em vez da cloaca e também vão possuir tetinhas para poder alimentar os filhotes. O desenvolvimento embrionário eles acontece na cavidade abdominal e lá vai se encontrar o útero materno, que vai ficar a placenta, o saco vitelínico, cavidade amniótica e o cordão umbilical. Os mamíferos eles desempenham um papel importante nos ecossistemas, fornecendo serviços essenciais como a regulação das populações de insetos, a dispersão e a polinização de sementes. Entre os mamíferos, há desde os animais herbívoros até grandes carnívoros, que estão ali no topo da cadeia alimentar, que é o caso das orcas, das onças e dos leões. Muitos mamíferos eles desempenham o papel de polinizadores de flores, que é o caso dos morcegos, ou de dispersores de sementes, que é o caso do lobo-guará. Esse animal do cerrado, ele se alimenta de pequenos vertebrados e também da fruta do lobo. As pequenas sementes, elas passam pelo sistema digestório do lobo, sem sofrer alteração nenhuma que impeça a sua germinação, e então elas são eliminadas pelas fezes. Dessa maneira ocorre a dispersão das sementes. Na Europa, por não ter um espaço tão grande, o gado ele é criado confinado,
e é alimentado a ração à base de vegetais e de partes de outros animais. Cientistas que criaram um útero artificial para desenvolver embriões de camundongo. Então, um grupo de cientistas publicou um estudo inédito sobre o desenvolvimento de embriões de camundongo fora do útero. E a partir de uma espécie de útero artificial. E nessas condições, foi possível observar que os embriões continuaram a se desenvolver com órgãos que se formavam normalmente durante a embriogênese. E o coração, ele pulsava a uma velocidade normal de 170 batidas por minuto, em plena harmonia com o sistema circulatório e nervoso. O Weizmann Institute of Science em Israel, publicado na revista científica Nature, o objetivo do estudo era ampliar a compreensão sobre o desenvolvimento de mamíferos e entender como mutações genéticas, nutrientes e condições ambientais podiam afetar o feto. E durante os experimentos, os cientistas também inseriram nos embriões genes que indicavam órgãos em crescimento, como cores fluorescentes, que é possível observar na imagem que está mostrando a seguir. Agora eu vou falar um pouco como os camundongos crescem nos úteros artificiais. Então, de acordo com o Dr. Jacob Hanna, um dos responsáveis pelas pesquisas e membro do Instituto Israelense, os embriões de camundongo já estavam na metade de seu desenvolvimento quando foram colocados no útero artificial. De forma geral, o tempo de gestação da espécie dura cerca de 20 dias, sendo que os primeiros 5 foram dentro da fêmea. Posteriormente, os embriões foram alocados na estrutura experimental. Até o momento, a equipe desenvolveu mais de 1.000 embriões dessa maneira. No entanto, a pesquisa já avançou para além do que foi escrito no artigo, conforme publicou o jornal The New York Times. A equipe de Hanna também conseguiu desenvolver de forma direta os óvulos fertilizados no útero artificial. Em outras palavras, o grupo retirou os óvulos fertilizados das fêmeas logo após a fertilização, algo como no dia 0 de desenvolvimento, e cultivou ele no útero artificial por cerca de 11 dias. Até então, os pesquisadores eles eram capazes de fertilizar ovos de mamíferos em laboratórios e cultivá-los por um período de tempo em ambientes artificiais. Como esses ovários, isso porque os embriões eles demandavam mais de um útero vivo, e era difícil reproduzir essa complexibilidade de estímulos em um ambiente externo. Por exemplo, mamíferos placentários se desenvolvem presos ao útero materno, o que não aconteceu durante o experimento. Dessa forma, a maneira possível de estudar o desenvolvimento de tecidos e órgãos em outras espécies, como vermes, sapos e moscas, que não precisam de útero. Como superar as barreiras da placenta? No entanto, o grupo de pesquisadores eles buscavam uma forma de entrar no útero e ver, em tempo real, o desenvolvimento dos camundongos, o que só seria possível através de um útero artificial. Para isso, Hanna estudou por 7 anos projetos que viabilizavam esse feito. Chegou a um sistema de 2 partes, que inclui incubadoras, dutos para distribuição de nutrientes e um sistema de ventilação. Dessa forma, os embriões dos camundongos foram colocados em frascos de vidro dentro da incubadora, onde flutuavam em um fluido especial, rico em nutrientes. Além disso, os frascos eles foram asfixados em uma roda que girava lentamente, impedindo que os embriões grudassem na parede e, eventualmente, se deformassem e morressem. As incubadoras foram conectadas a uma máquina de ventilação para o fornecimento ativo de oxigênio e dióxido de carbono aos embriões, controlando também a concentração desses gases e a pressão. No 11º dia de desenvolvimento, os pesquisadores examinaram nos embriões o tamanho das sementes de maçã e os compararam com aqueles que se desenvolveram no útero dos camundongos vivos. Segundo o grupo, os embriões estavam idênticos, exceto pelo tamanho. Os embriões criados em laboratórios cresceram demais e precisavam de um suprimento extra de sangue para se manter vivo. Os nutrientes disponíveis no líquido em que flutuavam não era mais o suficiente. E agora, o próximo objetivo do estudo é superar esse obstáculo. Por enquanto, a ideia é adotar uma solução nutritiva enriquecida ou um suprimento de sangue artificial que se conecta às placentas dos embriões, e no futuro, a equipe espera realizar todos os procedimentos dentro da estrutura artificial. Novos caminhos ampliarão a compreensão da gravidez humana e como o porquê dos casos do aborto espontâneo. A gente vai fazer algumas questões agora pra gente ver se realmente entrou na nossa cabeça esse conteúdo de mamíferos placentários. Como a Natália já classificou os mamíferos placentários, nós humanos fazemos parte do grupo dos primatas, que é a letra C. Na questão 2, a gente vai encontrar a presença da Universidade Positivo. Bem, como a gente já sabe, como a gente já estudou, os eutérios também são chamados de mamíferos placentários.
E mamíferos placentários, como já diz o nome, ele tem a presença de placenta. Então a letra correta vai ser a letra D, placenta.